Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, chegamos nesse momento, na sexta semana, encerrando a nossa série de mensagens de Gálatas. Nós tratamos capítulos inteiros ou trechos grandes dos 6 capítulos da carta que Paulo escreve à igreja da Galácia, ali na Ásia Menor, hoje onde é a Turquia. E temos aprendido desde o começo dessa carta, onde, tanto naquele tempo, tanto naquele contexto social, naquele contexto de audiência, quanto no contexto do tempo moderno, no capítulo 1, como existiram falsos mestres dentro da igreja. No capítulo 2, Paulo repreende o apóstolo Pedro, quem lembra? E debaixo ali do capítulo 2, na parte mais final, ele vai lembrar que nós somos justificados pela fé, somente pela fé, e não por circuncisão ou incircuncisão. No capítulo 3, ele vai lembrar a mim e a você da fé, que não obedecemos mais à lei, mas somos resultado de uma promessa que vem desde Abraão. Lá de Gênesis 12, Gênesis 15, olhamos e vimos que o Evangelho foi pregado a primeira vez para Abraão, porque ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. No capítulo 4 nós aprendemos, choramos de alegria por entender que somos adotados, somos filhos de Deus, herdamos o reino dos céus, herdamos uma filiação com Deus e somos irmãos mais novos de Cristo Jesus por adoção. No capítulo 5, que levou por todas essas semanas o tema liberdade, e que mostrou para quê e por que a liberdade foi posta para aqueles que estão em Cristo Jesus, foi para ser chamado à santidade, foi para olhar para as obras da carne, para o fruto do Espírito, e entender aonde que eu estou usando a minha liberdade, aonde que nós estamos usando as nossas liberdades. Ele vai dizer que aqueles que estão debaixo da graça, como nós estamos, foram chamados para uma liberdade em Cristo, que a Bíblia vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E hoje, na virada do capítulo 5 para o 6, o capítulo 6 então, do versículo 1 da NAA, por favor. O apóstolo Paulo, lembrando você, ele encerra o capítulo 5 falando das obras da carne e do fruto do Espírito. E no capítulo final, no capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. A mesma palavra do original que tem para mansidão, é com o espírito de mansidão, é com o fruto do Espírito que vocês restauram pessoas, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. A palavra de Deus para nós nessa noite, queridos, vai trazer para nós uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade íntima, de compreendermos, depois de sermos admoestados dos falsos ensinos, depois de vermos o exemplo de Pedro ali no capítulo 2, depois de sabermos que fomos chamados a uma obediência bíblica, que não é por causa de lei, é por causa de promessa, é porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
Perceba que Paulo vai construindo uma escada de entendimento, de sabedoria e de conhecimento que desemboca naquilo que teólogos e comentaristas bíblicos vão chamar de teologia prática. A teologia prática não é o que nenhum vendedor de curso de teologia online faz. A teologia prática é aquela que funciona na vida do crente e que tem discipuladores, líderes de GP, gente que está botando a mão no arado na igreja e trabalhando de verdade, não postando vídeo. É a teologia prática. É aquela que sai da esfera do PowerPoint e vem, e aí, o que eu faço na minha vida com esse texto? Amém? E aí Paulo vai para a teologia prática. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, depois de falar das obras da carne, depois de falar do fruto do Espírito, ele vai dizer: ei, é possível que pessoas sejam surpreendidas em alguma falta no meio de vocês. E aí ele diz o quê? Vocês vão para o Instagram, exponham esse irmão, envergonhem-o, humilham-o, façam mal para ele. Eu gosto de imaginar umas coisas ao contrário, extremas. Vocês que são espirituais, e na minha interpretação, Paulo está apostando na espiritualidade de alguns, sabendo e conhecendo a de outros, amém? Porque era uma igreja, e Paulo sabe que igrejas são hospitais, que tem pessoas doentes, que carecem da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor todos os dias. Mas Paulo está, talvez sendo profético. Vocês que são espirituais, talvez eles não eram, eles estavam precisando voltar a ser, ou eles deveriam ser, mas Paulo está dizendo: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Aqueles que são surpreendidos em alguma falta devem ser restaurados, reconfigurados, regenerados. Eles não devem ser ignorados, eles não devem ser desculpados, eles não devem ser destruídos. O objetivo é e sempre será a restauração de todo aquele que for encontrado em alguma falta. Restauração, o verbo é instrutivo, é de instrução, e a palavra no original é kataritzo, significa colocar em ordem, restaurar a sua condição anterior. Porque se um irmão foi surpreendido em alguma falta, ele estava numa condição boa, ele adorava Jesus conosco, ele chorava no louvor, ele contribui com a igreja, ele vem nos cultos, ele está no nosso meio, e ele foi surpreendido em alguma falta. Paulo está falando de uma queda, não de um pecado deliberado. E ele está dizendo: vocês que são espirituais, são responsáveis por kataritzo, por reestabelecer esse irmão ao lugar original que o coração dele já esteve. Poxa pastor, mas eu achei que era para eu vir na igreja igual um cometa, sabe Vini, um cometa atinge a terra, um dia um cometa de bênçãos ia cair lá no meu terreno, não é? E sei lá como é que estão os outros, pastor, eu quero saber de mim. Eu cresci assim, queridos, eu achava que a fé era um negócio, um meio pelo qual tinha várias vantagens, vocês estão entendendo? E que tinha um monte de gente que por não conhecer a fé que eu conhecia se dá mal. Aí eu conheci o Evangelho, e o Evangelho de Jesus vai falar de pessoas que se importam com os outros mais do que a si próprio. E a palavra de Deus no capítulo 6 vai mostrar isso para nós, que kataritzo é colocar em ordem, é restaurar a condição anterior aos outros. A mesma palavra é usada em Marcos 1,19, quando os apóstolos estavam consertando as suas redes. É kataritzo, eles estavam restabelecendo as redes de pescaria ao formato original. Mansidão, a restauração deve ser sempre feita com um espírito de brandura, de mansidão. Eu cresci achando que Deus era um velho de cabelo branco e barba branca, que tinha um cajado no céu, e que estava disposto a me punir a qualquer instante.
Eu só não sabia, e eu vim a saber depois que Deus é um bom Pai, que me ama tanto, que está no céu, esperando que eu me arrependa, e a partir do momento que eu e você nos arrependemos, Ele nos abraça. Ele é o Pai de Lucas 15, Ele vem na nossa direção. Em Lucas 15 a Bíblia diz que Ele coloca novo anel, Ele restitui uma nova aliança na vida do filho mais velho. Deus veio para restaurar, para religar o coração dos homens a Ele próprio. A cruz é esse plano perfeito que vem para restaurar, que nos restaurou, que nos regenerou. Mas a partir desse momento que nós somos regenerados, restaurados, transformados, nós não vamos ficar de boa. A gente não vai ficar parado. Ser crente vai envolver, se envolver, como muito bem disse o Marcos aqui nessa noite. Martinho Lutero diz que nós, ministros do Evangelho, precisamos aprender com Paulo como lidar com aqueles que pecaram. Não agravem a dor deles, não o condenem, mas levante-os e restaurem gentilmente a sua fé. Tem um comentarista bíblico que fala da influência dos legalistas dentro da igreja da Galácia. Wiersbe, só pode ser alemão. Nada revela melhor a maldade do legalismo do que a forma como os legalistas tratam aqueles que pecaram. Você já viu legalista? Eu conheço, queridos, eu já fui também. E às vezes, se a gente não cuidar, a gente é de novo. Coloca uma porta estreita para todo mundo que ninguém consegue mais passar. É general com o outro, é duro, é altivo, é arrogante. Constrói a imagem de um Deus que não ama, de um Deus que não é bom, enquanto a Bíblia vai dizer que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Depois de mostrar para nós o propósito da restauração dos outros, os versículos seguintes vão mostrar para nós: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quer cumprir a lei? No capítulo 5 ele vai dizer: ame aos outros como a ti mesmo. Ame o próximo. Ame. Eu lembro que eu falei semana passada: ame. E nessa semana ele diz, a palavra diz em Gálatas 6: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Mas naquele tempo que eu já vivi da fé, eu não estava querendo carregar o fardo de ninguém, irmão. O meu já estava pesado demais para mim, é ou não é? Quer cumprir a lei? Começa a levar o fardo de mais alguém. E aí ele continua: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O orgulho nos leva a esse lugar de auto-engano. O orgulho também leva eu e você a esse lugar de não querer cuidar dos outros, de não querer apacentar, de não querer admoestar ninguém, de quando é a hora para falar aquilo que é difícil para o outro, a gente quer dar no pé, sair correndo. Eu não uso plataforma para desabafar, amém, é só uma metáfora. Isso nunca aconteceu ainda, pode ser que aconteça. Isso é problema do pastor, estou fora, não é? Amém. Mas será que nós não já estamos num nível, numa estatura da plenitude de Cristo, que tem capacidade dentro da igreja para tratar, para restaurar pessoas? Eu acho que tem. Desculpa, eu tenho certeza que tem. Maturidade, plenitude de Cristo no nosso meio, suficiente para ter mansidão, amor, acolhimento, para trazer um monte de gente à condição que era para ela estar de volta. Se não, queridos, nós somos os mesmos legalistas que nós condenamos 10, 15, 20 anos atrás. Se a gente não é cristão, que volta pessoas à condição anterior,
que restaura, que é canal de Deus, ferramenta, instrumento de Deus, porque quem faz a obra é Ele. Mas quem está aqui na terra, com uma carteirinha de membro do céu, somos eu e vocês, como cidadãos e concidadãos, somos nós. Cada um examine os próprios atos. Hoje é noite de Santa Ceia do Senhor. O autoexame está lá escrito em 1 Coríntios 11, no texto que nós lemos da ceia, mas ele está escrito aqui dentro de Gálatas, Gálatas 6, nesse lugar que está falando de uma igreja que deve ser uma força motriz de restauração para pessoas. E não pense que são só uma força motriz de restauração de pessoas de fora, ou só uma força motriz de restauração de pessoas de dentro. É para todos. O Evangelho é para todos. O Evangelho foi feito para o menino pobre que você já assistiu num vídeo, que passa fome na África, e ele também foi feito para aquele rico em Paris, uma cidade que tem 60% da sua população ateu, e que tem o maior índice de suicídio da Europa. Meu Deus, aonde que eu sou enviado como mochileiro missionário para ir? Não importa. Não é sobre condição financeira, não é sobre lugar geograficamente, social e mais bonito e melhor. É sobre aonde Deus pode me levar para ser um canal de transformação e de restabelecer pessoas, de reconectar pessoas, de religar pessoas a Deus. E aí depois ele diz, pois cada um deverá levar a própria carga. E a Bíblia diz, de um dia que as nossas obras serão examinadas perante o Senhor. O tribunal de Cristo, em Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10. Nesse dia cada um carregará a sua própria carga. E sabe uma coisa que nós temos que nos atentar com enquanto igreja, queridos? É se talvez a gente não está procurando carregar o fardo de um monte de gente, para maquiar que a gente tem uma carga nossa para ser tratada. Porque estão vendo, sabe Gabi, que eu cuido de 100, só que ele não cuida dele. Isso principalmente para pastores, prego para mim. Quer um exemplo? Sexta e sábado nós tiramos para nós. Agora, depois de 6 semanas que passaram igual uma fração de segundo, nós jantamos ontem, nós passamos o sábado, o sexta juntos, eu e minha esposa, porque nós precisamos recarregar a bateria. Mas será que todos temos feito isso? Ou a gente entra rapidamente numa roda de hamster ministerial? Não, eu estou carregando fardo, eu estou ajudando, eu estou pá. E aí? E você? E a sua mochila? É engraçado que a palavra que ele usa é semelhante à palavra que o apóstolo Pedro vai usar na sua carta, 1 Pedro, quando ele fala da mochila do peregrino. E o apóstolo Pedro no capítulo 1 e no capítulo 2 da sua primeira carta ali, 1 Pedro 1 e 2, ele vai falar no capítulo 1 de coisas que tem que ser colocadas na mochila do peregrino, e no capítulo 2 ele vai dizer de coisas que devem ser retiradas da mochila do peregrino. E aqui em Gálatas 6, Paulo está dizendo que nós temos que lidar com as nossas cargas, que nós temos que lidar com as nossas mazelas, que nós temos que lidar com as nossas obras da carne, e que nós temos que fazer um autoexame se estamos trabalhando no reino, vivendo o reino, sendo membro, frequentador, tanto faz, queridos, mais de uma vez por todas, nós precisamos olhar para a nossa carga. Eu já recebi pessoas destruídas, que diziam assim para mim no gabinete: pastor, onde que eu posso ajudar? E sabe, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. E eu disse: irmão, não é o momento de você ajudar, esse é o momento de você se regenerar, esse é o momento de a gente te ajudar a carregar teu fardo.
Irmão, um dia você vai voltar a ajudar, mas essa não é a hora, esse não é o tempo, esse não é o momento. Você precisa voltar a cataritzo, a condição a qual o Senhor tem para te viver a plenitude dele. Aí você vai voltar a lavar pés, aí você vai voltar, mas primeiro, nesse momento, você vai colocar o pé para ser lavado. Porque se fala muito no lava-pés de ser alguém com a toalha no ombro, mas se fala pouco de a gente que esconde o pé para ser lavado. Porque eu não quero que vejam a minha sujeira, eu não quero que vejam a minha carga, porque o que vão pensar de mim? Eu vou pensar, querido, que você é mais um igual a eu, que precisa que o pé seja lavado. Nós precisamos, todos os dias, voltarmos, tratar das nossas cargas, enquanto queremos tratar as dos outros. Já viu a frase? Gente ferida fere. É fato, é verdade purinha. Gente magoada magoa, gente rancorosa causa rancor nos outros. Gente que projetou uma maldade de um líder se torna um líder com aquela maldade que ele odiou e reprovou. O dia que eu ouvi a frase que o pecado que talvez você mais odeia é o que você tem mais facilidade para repetir, dentro do seminário, ai. Nós precisamos de autoexame da mente, dos olhos, do coração. Devemos carregar as nossas próprias cargas em direção de quem? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e lhes darei descanso de Jesus. Sabe, queridos, a gente por alguma motivação egoísta foi para esse lugar de pensar só em nós, vai para esse lugar de pensar demais nos outros e menos em nós. Mas a chamada de atenção do sermão dessa noite: olha para o teu fardo que está pesado, olha, coloca você como prioridade de uma vez por todas, e o dia que eu e você estivermos sarados, nós estaremos habilitados a cataritzo, a restaurar pessoas à sua condição anterior. Versículo 7: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aqui a escritura inaugura, talvez inaugura, não sei agora se deve ser antes, mas sim a colheita, a semeadura, a lei da semeadura está na Bíblia, e ela está aqui com um propósito muito claro. O apóstolo Paulo no capítulo 5 vai tratar das obras da carne, do fruto do Espírito, como um campo de batalha. No capítulo 5 é uma guerra, a liberdade de viver o fruto, ou de ter a carne toda hora me chamando, como aquela música do Thales: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Lembra? É um campo de batalha. E agora no capítulo 6, Paulo vai tratar, na minha opinião aqui, como um agricultor. Olha o versículo 8: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Paulo está falando de consequência. Paulo está falando que a semente que botou no chão vai germinar, vai dar fruto, que quem vencer a batalha do capítulo 5, porque está plantando no capítulo 6, vai colher. Em tempos de tanta violência, violência gera violência. Nós estamos com a maior, uma época
de recordes em falta de segurança pública, né, no país. O maior índice de feminicídio dos últimos anos é agora. 23, 24 e 25. Os piores números. A violência se multiplica. Homens que começaram com tapa terminam matando. Porque está semeando na agricultura da carne. Está semeando no terreno da violência. E uma hora não erra. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta trigo, colhe trigo. É isso que Paulo está dizendo. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem semeia no Espírito, colhe uma vida para sempre. Se deleita nesse tempo, vivendo com Ele e para Ele. Semear para a carne, não preciso te dizer, é viver praticando obras da carne, que vai nos levar à corrupção. A corrupção então que se assiste na nação, é fruto de homens carnais, de homens que estão vivendo para si, de homens que têm um ímpeto de ter tudo apenas para si, de dominar, de roubar do pobre, de roubar do dinheiro do hospital. O fruto das obras da carne em prática é a corrupção. E Paulo está falando que tem uma condenação eterna para isso. Por óbvio, não é uma condenação dos tribunais brasileiros, é uma condenação daquele dia que haverá uma colheita das semeaduras. Por isso ele diz, e eu repito, o versículo 4: mas cada um examine o seu próprio modo de agir. Se você examinar o seu modo de agir, o que marca as memórias da tua vida? As obras da carne são marcadas por idolatria, imoralidade, ira, inveja. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. As pessoas que estão mais perto de você, o que elas veem? O que elas ouvem? Uma vida dominada pela carne ou uma vida que tem colheita do Espírito? Se além da Receita Federal, alguém tiver acesso à sua conta bancária, nós veremos um coração nas coisas do mundo ou nas coisas do reino de Deus? Você já teve aquele aplicativo de banco, sem fazer propaganda para nenhum, mas tem uns 2 aí no mercado que eles fazem uma pizza dos seus gastos? Você já viu isso? Dentro do aplicativo? 18% entretenimento, viu? 36% alimentação. Alguém viu? Eu já vi. Amém, glória a Deus. Ali revela a pizza das prioridades. Ali também revela se a gente é generoso ou não é. Se a gente está comprando um monte de coisa para nós mesmos, ou se a gente está doando. Eu não vou falar só na igreja, mas sim cooperando com aquilo que é bom, com aquilo que é virtuoso. Se a gente está junto em alcançar o pobre e o necessitado, ou é só uma parte, é só um percentual que entendeu esse propósito na Bíblia? Semeiem para mim e vocês colherão vida, diz o Senhor. Em Êxodo 34:6 vai falar que Deus é compassivo e bondoso. Êxodo 34:6: tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Por fim, o versículo 9 vai dizer: não se canse, não nos cansemos de fazer o bem. Indo para a conclusão, não se canse
de fazer o bem. O versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Quantos você já viu e ouviu que desanimaram, queridos? E aqui eu estou falando de motivação. Sabe por que desanima? Sabe por que desencoraja? Porque a minha expectativa da colheita não está na vida eterna. Justifique, argumente e explique isso, pastor. Porque toda vez que alguém desanima, toda vez que alguém desencoraja, adivinha só: ai, o Vini, não gostei, então eu não vou mais naquela igreja por causa do Vini. Ah, é? A sua expectativa estava nele? É? Sério? Really? Verdade mesmo? Eu pensei que estava na vida eterna, eu pensei que estava em Cristo, eu pensei que estava em restaurar o próximo, eu não achei que estava nos irmãos. Não desanimamos, não canse de fazer o bem. Nós estamos aqui não para ser aprovados por homens, nós estamos aqui para sermos aprovados naquele grande e saudoso e maravilhoso dia que há de chegar. Coloca Mateus 25, 21 para mim. Mateus 25, 21 é o que Jesus um dia vai dizer diante do Pai: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. A minha e a tua motivação, a motivação de um crente de verdade, daquele que professa a fé em Cristo, daquele que diz que ama a igreja, ama o Senhor e ama os irmãos, é chegar diante de Cristo e ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem. Porque o que nem eu e nem vocês querem é chegar lá grandão, orgulhoso. É assim que a Bíblia diz que vai chegar, com o PowerPoint para Deus: Senhor, olha o meu Instagram, eu ganhei milhares, Senhor, eu profetizei em teu nome, mostrando obras. Mas para quem não foi piedoso, para quem não amou, para quem não cataritzo, para quem não restaurou outros a condição original, a Bíblia diz que Ele vai dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço. Muito bem, servo bom e fiel, aparta-te de mim, Satanás, eu não te conheço. É uma trajetória de muitos dias, de muitas semanas, de meses e de anos, que vão mostrar verdadeiramente pelo que a gente estava aqui dentro. Qual era a motivação? A motivação era a eternidade, era uma colheita de almas, era uma colheita de gente regenerada, era uma colheita de casamentos reunidos, de gente que se perdoou, que se regenerou no casamento, na criação de filhos, que buscou conhecimento além dos cultos, ia no AMI College. Olha a inscrição do AMI College aberta no meio do semestre. O meu problema está na hombridade, o meu pai era não sei o que lá, vai para o homem ao máximo. Era minha mãe era uma bruxa, vai para a mulher única. Vai resolver tudo? Não, mas vai subir alguns degraus dessa escada. Sai desse lugar de botar expectativa em pessoas. Porque sabe o que o inimigo faz? Um dia uma mulher aqui dentro pode lembrar a tua péssima mãe, e aí colidiu, não é? O desastre com o desespero. Ou algum homem aqui dentro pode lembrar um mau pai, e aí acabou, destruiu tudo que havia de virtude que você podia colher da comunhão, colher da sã doutrina, colher dos sãos ensinos da palavra de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Antes de concluir, eu quero que coloque João 15, versículo 12 para nós. João 15, 12.
o subtítulo da conferência AME 2026. Esse não está nos recados hoje. Mas a conferência AME 2026, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de setembro. Quem dá glória a Deus por isso? Carregue isso aqui. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Versículo 13. O versículo 13: ninguém tem amor maior que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. O discipulado de Cristo é amar ao Senhor, ser amigo de Deus, enquanto eu sou amigo dos amigos dele, que são meus irmãos, e que nós vivemos uma plenitude, uma profundidade bíblica da igreja dele. E até ele voltar, a gente fica dando a vida pelos nossos amigos. Ah, mas tem amigo chato, pastor. Vamos desentortar ele. Ah, não é? Vamos apertar, vamos esmagar ele com o evangelho. Vamos pregar de novo para ele. Irmão, Jesus veio para ti. Não, mas eu tenho 27 anos de igreja. Mas Jesus veio para ti, irmão. Pelo amor de Deus, te converte. Sério, pastor? Tem gente com 27 anos de igreja que precisa converter? Precisa. Tem um monte. Eu cresci na igreja e me converti dos 21 aos 23 anos. Me converti. Não é que eu me convenci. Da minha infância, minha adolescência e juventude, eu era convencido. Mas quando eu me converti, foi quando eu fui discipulado. E eu entendi o evangelho da graça. Eu entendi o evangelho da salvação. Eu entendi o evangelho do reino. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. O versículo 10, e com ele nós encerramos e passamos a Santa Ceia do Senhor. Portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto você está vivo, enquanto você respira, façamos o bem a todos, especialmente aos da... Poxa, pastor. Eu vou fazer uma analogia bem extrema. Se nós chegarmos numa porta do restaurante, que você tem dinheiro só para conta, e de dinheiro extra você tem 50 reais, e ter um irmão da igreja e um homem de rua que não é da igreja, e o seu dinheiro só alcançar uma vida, não duas, Paulo está dizendo especialmente os da família de fé. Seja com suprimento de comida, seja com suprimento das emoções, de amor, especialmente os da família de fé. Especialmente os da família de fé. Lembra da lista que a gente tinha de gente que torceu a cara para nós e agora a gente não se dá mais? E Paulo vai dizer, não, é Paulo para Timóteo, sobre a nossa família de sangue: aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. O chamado do evangelho é para cuidar das nossas famílias de sangue e de fé. Ah, pastor, eu não posso fazer generosidade. Claro que você pode, irmão. Se inspire aí. Faz generosidade em todos os lugares que Deus e o teu coração e a tua conta permitir, amém? Mas que você entenda que existe um especialmente na família de fé. Aqui, então, também é lugar de dar o nosso melhor. E é por óbvio, eu não estou falando só de dinheiro. Aqui é a melhor simpatia, o melhor amor, o melhor tratamento, as melhores palavras, o melhor conhecimento. No que você é expert? Derrama aqui dentro. Vou dar um exemplo: você é expert em finanças. Estuda finanças à luz da Bíblia e dê o melhor aqui dentro. O Rafa está precisando de reforço, inclusive. Está sozinho na escola de finanças. Está entendendo? Como não é só sobre dinheiro. Eu tenho um grande testemunho de ter sido regenerado na minha paternidade. Vem compartilhar esse testemunho nas escolas. Fala conosco.
Conta esse testemunho para nós, vamos derramar ele, vamos postar um vídeo do teu testemunho de paternidade, especialmente aos da família de fé. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.